Após os áudios escandalosos divulgados nessa última semana, envolvendo o coronel Franco Filho, o ex-major do Exército Ailton Barros e o tenente-coronel Mauro Cid, orquestrando a implementação de um golpe de Estado total com o ex-comandante do Exército à frente, a Polícia Federal decidiu investigar o general Braga Neto e a sua possível participação na elaboração desse golpe de Estado. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca das notícias mais relevantes do dia. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. E, aliás, aproveite para conhecer o nosso podcast no Spotify e em outras plataformas de streaming, no qual você encontra todas as matérias lidas aqui hoje, junto com as outras dessa semana, no programa Nesta Semana, que sai aos finais de semana. E, aliás, você encontra também as nossas análises políticas no programa Um se divide em dois. Vale a pena você conferir. E, aliás, aproveite para contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do nosso Catarse ou do nosso Pix que aparece aqui na tela. Dessa maneira, a nossa tribuna permanece de pé no nosso compromisso de propagandear a luta das massas do nosso país e do mundo. Vamos ao programa de hoje. Bom, a Polícia Federal tem apurado a ligação do general Braga Neto com os planos de golpe que têm sido investigados recentemente. Vale lembrar, inclusive, que o Braga Neto tem como um aliado de primeira ordem o Elcio Franco Filho, que está sendo investigado por conta dos áudios que nós já discutimos no programa de ontem. Ele, inclusive, é responsável, o Braga Neto, por ter chefiado e influenciado uma reunião do alto comando das Forças Armadas, no qual se discutiu a implementação do Estado de Defesa logo após o resultado das eleições de 2022. Inclusive, tem um vídeo curioso que ele diz o seguinte para um séquito de bolsonaristas que estavam acampados num quartel lá em Brasília no início desse ano. Tamo junto, se Deus quiser. Um prazer, general. O presidente está bem, não vou falar bem da história. O presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, tá bom. Lá na frente, é só o que eu posso falar para vocês agora. Estamos na frente do comando militar Nordeste, do general Richard. Tá na chuva, tá no sol. Eu sei. Não só fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. Bom, perdão, eu falei no início desse ano, mas foi no ano passado. E que, na verdade, todas essas declarações, inclusive do senhor Braga Neto, tais como as outras que ele falou que eram demonstrações democráticas, as atuações dos bolsonaristas no ano passado, como os bloqueios de estrada e etc e tal, que desembocaram no 8 de janeiro, o curso dessas investigações só tem demonstrado, na verdade, tudo aquilo que nós já reafirmamos, que o alto comando das Forças Armadas está envolvido até o último fio de cabelo e é responsável cabal por conta da bolsonarada do dia 8 de janeiro e do que tem se sucedido desde então. Bom, o comando do Exército, inclusive, tem indicado 2 generais para cargos do GSI, sendo eles cargos de vice-ministro e cargos de coordenador do próprio GSI. Os indicados são o general Ivan de Souza Correia Filho, que atua no Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica, e o general de brigada Ricardo Augusto do Amaral Peixoto, que atua na 2ª Subchefia do Estado-Maior, que é o órgão responsável pela inteligência do Exército. Inclusive, vale lembrar que os militares do GSI que atuavam na época do Gonçalves Dias e que foram demitidos, longe de serem responsabilizados pelo 8 de janeiro, eles foram meramente realocados para outros cargos. Basta a gente ver alguns exemplos. O número 2 de Gonçalves Dias, por exemplo, o general José Nigre, ele foi realocado para a chefia do Gabinete de Planejamento e Gestão do Departamento de Ciência e Tecnologia. O general de brigada Márcio Cardoso, ex-secretário de Segurança Presidencial, foi designado para o Comando de Operações Terrestres. E já o ex-secretário executivo adjunto do GSI, o general de brigada Marcelo Sabá, assumiria a 2ª subchefia do Estado-Maior do Exército. Ou seja,
Tais reestruturações, indicações, deixam claro que tais mudanças no GSI e demissões que aconteceram no início do ano são meras mudanças cosméticas. Ou seja, o alto comando das Forças Armadas vai continuar definindo, dirigindo diretamente como a banda toca no GSI, a despeito das bravatas do senhor Luiz Inácio, de ruptura com as forças, enfim, tudo que ele bravejou no início desse ano por conta da bolsonarada. Bom, o latifúndio tem promovido cerco contra uma comunidade quilombola lá no Maranhão. Quilombolas da comunidade Boa Hora 3, Marmorana, localizada no Alto Alegre do Maranhão, têm sofrido cerco e perseguição do latifúndio local, segundo o depoimento dos irmãos Raimunda e Jesusmar Costa, que são moradores da região e diretores da Associação de Produtores e Produtoras Rurais do local. A situação ocorre após um ano da grilagem de terras dessa comunidade a mando do latifundiário Antônio Márcio Souza Oliveira, segundo a denúncia desses camponeses. Os moradores da comunidade relataram que diversos homens armados têm cercado a área sob mando do latifundiário e impedido os quilombolas de entrar na região. E, além disso, o latifundiário tem usado drones para intimidar e vigiar as ações e as famílias camponesas que vivem ali. E, como resultado, mais de 30 famílias da comunidade têm se encontrado impedidas de realizar suas atividades de sobrevivência, de subsistência, enfim, de tirar o seu próprio sustento dessa roça que está sendo aí ocupada por conta desses pistoleiros a mando desse latifundiário. Ou seja, só demonstra tudo aquilo que a gente já tem colocado aqui da justeza da luta dos quilombolas, dos camponeses, dos indígenas contra essas ações dos latifundiários ao redor do nosso país. E que a luta camponesa, a luta agrária no nosso país é uma luta justíssima que tem que ser levada a termo para que esses camponeses, quilombolas e indígenas conquistem a terra que são deles. Bom, em quarto lugar, professores do Paraná paralisam universidades estaduais em greves por salários e condições de trabalho melhores. No dia 8 de maio, cerca de 1.200 professores da Universidade Estadual de Londrina iniciaram uma greve por tempo indeterminado, exigindo reposição salarial diante de uma defasagem de 42% que se arrasta há mais de 7 anos. E além dos professores da UEL, docentes de outras 7 universidades têm se mobilizado para entrar em estado de greve e com data marcada. Estão mobilizadas para a greve as Universidades Estadual de Maringá, Universidade Estadual do Paraná, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade Estadual do Norte do Paraná, Universidade Estadual do Oeste do Paraná e a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. E esses professores, eles inclusive têm denunciado o governo reacionário de Ratinho Júnior e afirmam que chegam a trabalhar o ano todo com cargas efetivas de mais de 40 horas semanais, inclusive chegando a cargas horárias de 80 horas semanais, mas que eles recebem por 7 meses ou por uma jornada semanal equivalente a 23 horas de trabalho. E esses professores também rechaçam a Lei Geral das Universidades, que tem sido aplicada pelo mesmo governo reacionário, que promove uma série de ataques, tais como o sucateamento das universidades e também ataques à autonomia universitária. E diminuiu o efetivo de professores de cerca de 1.956 para 1.448, que representa uma redução de 26% do efetivo. E o governador Ratinho tem oferecido um reajuste miserável de 5,79% para esses professores para tentar apaziguar os ânimos de greve dessa categoria, que tem, na verdade, reivindicado condições mais dignas e salários melhores para trabalhar. Ou seja, a luta desses professores universitários lá do Paraná se somam à luta dos professores da educação básica, dos alunos do corpo universitário e também do ensino básico, na luta por uma educação de qualidade gratuita a serviço do povo por todo o país. Ou seja, é uma luta justíssima e que essa categoria se mobilize e não arrefeça essa luta tão importante no nosso país. E, por fim, lá no Chile, a esquerda oportunista tem sofrido mais uma derrota diante dessa ilusão de nova constituinte.
O Partido Republicano, que reúne figuras da extrema-direita chilena e que sempre foi contra o fim da Constituição pinochetista, ganhou direito a 22 cadeiras das 50 disponíveis para o Conselho Constitucional, que será redator de nova proposta da Carta Magna. E o resultado da farsa eleitoral, que decidiu no último dia 7 quem comporá esse conselho, deu ampla margem para a extrema-direita, que foi cerca de 35% desses votos. A direita tradicional levou outros 21% dos votos, equivalente a 11 cadeiras no Conselho, garantindo uma sólida maioria para setores mais reacionários da burguesia e do latifúndio chileno. E, além disso, a falsa esquerda oportunista, que tem sido encabeçada pelo atual presidente Gabriel Boric, recebeu cerca de 29% e obteve cerca de 11 cadeiras, tais como a direita tradicional. E essa mudança na Constituição do Chile foi um subproduto das intensas e explosivas manifestações populares que ocorreram e desembocaram nas jornadas de 2019 e que nós noticiamos aqui em AND. E diante daquele auge de grandes manifestações populares, de explosividade das massas, essas forças oportunistas e revisionistas, por sua vez, canalizaram todo o discurso, todo o curso dessa luta para propor uma nova Constituinte, uma nova Carta Magna, enfim, um novo pacto. E o resultado disso, como a gente tem visto agora, tende para mais uma nova Constituição que não toca no cerne dos problemas da população chilena e, na verdade, não promove nem mudanças tão superficiais na Constituição em vigor. Ou seja, é mais do mesmo, as massas elas vão ser traídas novamente e isso, na verdade, só demonstra aí a falência de todo o discurso oportunista e revisionista dessa falsa esquerda por uma nova Constituinte. Bom, esse é o nosso episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui e aguardo vocês amanhã no nosso próximo programa. Até lá! Vai postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.